biólogo, nutricionista, doutor em biologia funcional e molecular. Como é Que diabo que é isso? né? Como é que acontece uma coisa dessa? Bom, você não pode falar muito, você também tem 2 formações. Cara, é uma história um pouco complicada, né? E simples ao mesmo tempo. Eu fiz biologia, né? Fiz ciências biológicas na UFMG e fui para o doutorado direto na parte de genética. Eu estava até comentando hoje que com 13 anos de idade eu sabia que eu queria fazer engenharia genética na Unicamp. E todo mundo olhava assim e, né? E eu fui correndo atrás disso, fiz iniciação científica. Não deu para eu ir para a Unicamp na graduação ainda, porque eu ainda estava em Belo Horizonte. E aí, quando eu terminei a graduação, um pouco antes eu fui e consegui ser chamado para ir fazer, né, um doutorado direto pela Unicamp nessa área de mutação genética, e ainda como biólogo. E aí fiz a carreira acadêmica normal, comecei a dar aula, né, logo na sequência, fiz um concurso para professor na PUC, para carreira, né, docente fixa, permanente, e comecei a dar aula básica para todos os cursos da saúde. Aquelas aulas que todo aluno de primeiro período gosta. Bioquímica, genética, imuno, farmácia. Né? Você sabe que eu não devo ter sido muito professor homenageado aí. E nessa história toda, cara, eu comecei sempre como pesquisador, eu comecei a também querer aplicar. Porque como eu dava disciplinas básicas, eu aplicava. Então, eu ia dar para farmácia, para, né, para odonto, para fisioterapia, para enfermagem, para nutrição, para medicina. Eu estudava um pouco do curso para deixar a disciplina um pouco mais palatável, né, para o aluno. Sim. Então, eu estudava um pouquinho de cada curso. Quando eu estudei um pouco de nutrição, e foi uma das primeiras disciplinas que eu peguei, foi genética para nutrição, logo depois do concurso, eu falei, que coisa legal, tá aí uma coisa que seria bacana fazer na clínica. Porque até então eu era pesquisador de bancada, de publicação, de bem longe, né, de paciente, né, sempre mais no backstage ali do desenvolvimento científico. E brinquei com isso. Passaram-se alguns anos, eu comecei a orientar muito aluno de nutrição, como iniciação científica, alguns foram para mestrado, doutorado, hoje são até professores aí, universitários, eu já estou velho já, né? E aí, cara, eu falei, vou fazer nutrição, eu comecei a frequentar os congressos, eles ganharam muitos prêmios na área, a gente começou a ganhar um destaque, o grupo de pesquisa que eu liderava e tudo, e eu falei, vou estudar isso aqui, como um dia, quando eu aposentar, eu vou lá e toco o barco. E nesses congressos de nutrição, eu conheci a nutrição de precisão, que é o uso da informação genética, que é o que eu já tinha feito ali, na carreira, aplicada, você falou, tá aí uma coisa legal, hein? Agora eu vi pesada, não que a outra, né, a nutrição tradicional não e que pode aplicar na prática. Porque eu não sei quanto a você, mas eu vi muita coisa na oncologia, por exemplo, muita coisa, às vezes, assim, na medicina, que fica assim muito, às vezes, no mundo da fantasia, digamos assim, isso pode se tornar um pouco frustrante. E depois que eu fiz alguns dos cursos, passei pelo treinamento com a DF Medical, fiz o iGênesis, e vi mais essa questão da nutrigenômica, nutrigenética, eu me apaixonei, cara. É exatamente isso. Então, eu gosto de contar, quando me perguntam essa história, justamente por isso, porque eu via, de fato, uma ciência pesada, com critério, aplicada na prática clínica de forma assertiva. Porque muita coragem começou a falar isso, as pessoas ficam com medo, né? Mas é o medo de toda pessoa que se forma. Ela estuda e acha que não está pronta. É que, no fundo, ela não acredita muito que aquilo ali vai dar certo. Que ela vai aplicar aquilo e vai dar certo. Não é à toa que estão aí, né, milhares de pessoas fazendo dinheiro com cursos para quem é formado. Né? Porque a pessoa sai insegura e vai praticamente fazer outra faculdade em pós-graduação para poder tentar ganhar segurança, que ela nunca vem. Porque a ciência, ela é o tempo inteiro mutante. Exatamente. Né? Então, atualizando. Não, perfeito, perfeito. Olha, são 20 anos que eu tenho de clínica, cirurgia, na prática, trabalhando ali, e eu falo, outro dia eu estava conversando com a minha esposa, eu estou sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Com essa parte hoje do fisiculturismo, então,
que vem quebrando tabus, e aí a gente pega, e aí fica também aqui no Brasil um pouco, às vezes, como que eu posso dizer, uma mistura, que às vezes o brasileiro faz, ele se perde, porque não consegue organizar as coisas e é complicado você colocar tudo num balaio, e geralmente as pessoas querem, assim, uma resposta com raciocínio matemático. É sim ou não? Afinal, 1 mais 1 é 2, entendeu? E não é, na ciência não é, na prática não é, né? Exatamente. E está cada vez, né, mais confuso isso na cabeça das pessoas, porque a gente vive numa era digital que, né, veio com a pandemia, ficou e não vai embora mais. Sim. E que as pessoas têm uma conexão muito grande com o marketing, né? Hoje em dia, todo mundo teve que conhecer o marketing. E qual que é a premissa do marketing? Cria uma conexão, cria uma identidade com o seu público, né? As pessoas que vão te seguir, aquelas que querem, porque você é um professor, porque você dá palestra, porque você ensina alguma coisa, aquelas que têm mais um viés acadêmico, porque você é um fisiculturista, você tem um físico legal, a pessoa que quer o teu corpo, quer ter o corpo igual ao teu. E aí o que acontece? Ela cola em você para saber o que você faz, para ela fazer igual e ficar igual para ela. E é disso que eu não acreditava, nessa questão dessas soluções prontas para todo mundo, justamente por ser pesquisador. E aí quando... E isso é muito interessante. Eu também não. E eu vou te falar uma coisa. O mundo, é aquela frase que eu falo. O mundo, ele evolui através dos inconformados. Então, você provavelmente, como eu, é um buscador, é um inconformado. Você não acha a resposta para uma coisa, você sofre com aquilo. Eu sofro com os meus pacientes, eu sofro com os meus alunos, enquanto eu não consigo compreender por que aquela coisa não está dando certo. Exato. E o que eu observei, que nós temos essa ferramenta na mão, é que esses exames genéticos, eles fazem você pular, assim, uma vantagem gigantesca de anos-luz, que eu vejo que é besteira não fazerem, porque estão perdendo uma coisa chamada tempo, o tempo é vida, e eu vou te falar que se eu tivesse as informações que eu tenho hoje em mãos, lá atrás, que nós não tínhamos ainda, né? Mas lá atrás... Eu vou falar, não é nem como profissional aqui não, eu vou te falar como pessoa, como paciente. Coisas que, né, do ramo do fisiculturismo, mas da educação física como um todo, né, do treinamento, se eu tivesse informações genéticas, cara, eu teria vivido muito menos traumas. Eu fui uma criança, um adolescente obeso, eu tinha dificuldade na educação física, eu me privava de um monte de coisas porque eu não dava conta. E eu não dava conta, por exemplo, a academia era uma coisa que eu sempre largava. Largava no meio. Meio, eu estou sendo muito né, calminho comigo. Eu largava no começo. Porque o que acontecia? Eu ia lá fazer um treino, e aí tem aquela história do intervalo, e que você não pode perder a série, é só 30 segundos, 1 minuto, e o cara na sua pressão, se você não está dando conta de cumprir a série, ele diminui o peso. Mário, eu conto isso hoje com mais tranquilidade, mas eu tenho 1,82 m de altura. Eu já cheguei na academia a ter que fazer barra, só com a barra, só com peso, tiraram tudo. Eu olhei para o lado, com todo respeito, a gente tem pessoas maravilhosas aí na terceira idade malhando, isso não é nenhum demérito, mas tinha uma senhora do meu lado, com mais peso do que eu. Então aquilo ali para uma pessoa, você entende? Um homem de 1,80 m de altura ali, é constrangedor de alguma forma. E eu saía envergonhado. Me botavam na esteira 20 a 40, 50 minutos, às vezes tentavam me botar na esteira, porque o que tinha que queimar gordura tinha que ser aeróbico. Eu saía da esteira, meu filho, eu não sabia nem meu nome mais. Eu não queria ver ninguém, eu não sabia quem que eu sou, para onde que eu vou, onde que eu tô, né? Que eu sou mineiro, onde que eu tô, para onde que eu vou. A gente fala assim, né, com as palavras cortadas. Porque o que acontece? Eu, anos depois, descobri o que era a minha genética, porque eu me adaptei a um esporte antes do teste sem saber, que era o jiu-jitsu. Eu fui fazer gosto de combo, como todo brasileiro, gosta de uma economia, um combo, né? A academia tinha um combo, uma luta. Eu vi um professor
professor dando aula, inclusive um excelente profissional, o Fábio Cardoso, quero deixar um abraço aqui para ele, um grande treinador aí de atletas de MMA, dando uma aula de jiu-jitsu. Eu falei, que coisa legal, nunca tinha entendido jiu-jitsu. Um cara dando aula, achei fantástico, a explicação dele fez sentido para mim, e fiz, e foi a única coisa que eu fiz na vida, que eu fiz 3 anos seguidos, sem parar. Quando eu fiz teste de genética, eu entendi por que a vida inteira eu fugi de qualquer atividade física, e no jiu-jitsu eu fiquei, eu treinava 2, às vezes até 3 vezes por dia, de tão bom que era o treino. Porque no jiu-jitsu você faz força, a força do teu oponente. Se você cansar, você fica na guarda e segura um pouco a posição para pensar. Era o tempo de descanso que eu precisava. Porque na genética, a gente vai entrar nisso, eu tinha essa informação de que eu precisava de mais descanso. O meu reparo é mais lento. E aí eu falei, olha, por isso então que eu dei certo lá com o jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu tem os tempos que o meu organismo precisa. E por que o nosso organismo precisa de formas diferentes? Porque nós somos animais. É aí que entra o biólogo. Eu sempre falo isso, não adianta fugir de mim, pode falar só que eu sou biólogo e nutricionista. Por quê? Lá na biologia a gente estuda evolução das espécies. Qual que é o objetivo de qualquer espécie animal? O homem esquece que ele é animal às vezes, ele se acha outra coisa. Exato. Ele é um direto. Ele é uma espécie. Por que tem variabilidade genética? Por que eu sou diferente do meu irmão? Porque eu nasci para ser diferente do meu irmão. Porque eu preciso que os genes se adaptem a ambientes diferentes. Se, vamos supor, tem uma pressão em um grupo de humanos, imagine que a gente não tivesse cidade, não tivesse nada, tivesse que correr, alguns conseguiriam fugir para longe de um perigo, de um predador, porque correm muito, e outros seriam mais fortes para conseguir enfrentar. Então a gente tem pessoas que têm uma genética para força e outras que têm uma para velocidade. Muito tempo correndo, consegue se distanciar, o predador cansa e ela consegue fugir, a espécie reproduz em outro lugar. É um princípio de evolução, né? Perfeito. De animal. Só que o que o homem fez? Ele foi para a cidade, fica todo mundo parado com o mesmo alimento, com a mesma pressão. E eles continuam tendo variabilidade genética. O que acontece com isso? Alguns indivíduos vão se dar muito bem naquele ambiente, aquelas pessoas, nossa, nunca fez nada, come igual todo mundo, malha pouco e tem um corpo bacana, não tem gordo. Esse ambiente, aquela pessoa deu certo para estar ali. Perfeito, perfeito. Outro dia eu fiz uma live e eu estava falando, só para pegar essa questão do ambiente, que a gente sabe, né? É a questão do fenótipo, é genótipo mais meio ambiente, aquela formulazinha básica. E eu estava discutindo com um rapaz a questão de treino no frio e no calor, né? Então eu, por exemplo, me dou muito bem, mas muito bem no frio, sofro demais no calor, e isso bate talvez aí com o meu tipo de fibra, a questão quando eu vi da evolução das espécies, por que o que tem o meu tipo deu alfa-actinina mutante, né? TT é fibra de resistência. Então parece que nos ambientes eurásicos se produzia mais calor, então pôde se adaptar melhor ao frio e se alimentar com mais escassez de carboidratos, então tinha mais gordura, carne, caça, que é o que parece que as minhas fibras se dão melhor, de resistência. Exato. Né? E bateu lá com a Gênesis, com a Nutridieta, etc. E aí eu estava falando da questão da temperatura e do meio. E lá na medicina veterinária, você que é biólogo, você sabe, a gente vê demais como que dentro da zootecnia, se você não controlar o ambiente, você perde toda a produção, vem doença, não tem conversão de carcaça, de proteína. Você perde muito dinheiro, né? Lá a gente fala mais. Demais. Mesmo na clínica, trabalhando com clínica de silvestres, por exemplo, se o ambiente muitas vezes é o que vai curar aquele paciente, questão de temperatura, calor, estresse de barulho. Então, você estava falando do ambiente, por isso que eu entrei nisso. Então, como a epigenética vai mudar o nosso fenótipo, sem nós não fazermos nada. É o que você falou, fomos para a cidade grande, tem comidinha ali, compra, come todo mundo igual, e as formas físicas vão ficando diferentes. E aí por que será?
Porque nós somos feitos para ser diferentes, né? Então, nessa perspectiva que você falou do ambiente, é muito interessante, que é uma das coisas que as pessoas mais tradicionais, que são os mais conformados, eles acham, mas ainda não tem evidência, não tem. Claro que tem, gente, está mais do que provado. E o mais interessante disso tudo é que, além dessa evidência já existir, né, na veterinária a gente já anda nisso há quilômetros na frente. Muito, melhoramento, a gente está em outro universo lá. Sim. Na espécie humana a gente engatinha com isso ainda, mas já tem muita comprovação pelo seguinte: as pessoas entendem, 70% é ambiente, 30% é genética. O que o ambiente faz? Ele não modifica o seu gene, ele modifica a expressão do seu gene. A nível técnico, deixa eu explicar para quem não é tão da área. O que é expressar um gene? Você tem o gene da insulina na sua pele. Na célula da sua pele está lá o gene. No núcleo da célula tem o gene da insulina. Mas você não produz insulina na pele. Essa insulina é produzida. O que faz a sua pele produzir melanina, estou lá no som, melanina, e não produzir insulina? E a tua célula pancreática, o contrário? É uma modificação ambiental que você sofre ainda lá no útero, que a gente chama de epigenética, que silencia alguns genes, que é o que a gente chama de antigênio. Então, o que a gente tem que entender é que a nossa célula tem genes para produzir tudo. E o que modula? O ambiente inicialmente intrauterino modulou para fazer a diferenciação e a gente se desenvolver, e você vai sofrendo influência de tudo que você absorve. Por onde você mais absorve? O meio externo. Pela alimentação. Sim. E aí você vai marcando o seu DNA e ele vai expressando mais ou menos um gene, ou seja, uma pessoa que produz pouca insulina é porque ela está marcando negativamente. Então ela está pré-diabética já, ou ela já está diabética. Então a gente começa a ter essas informações. Só que, para eu modificar o gene, eu tenho que saber o que está funcionando ou não. Não existe você falar, se é só 60% ambiente, então é só fazer tudo certo que vai dar certo. Como é que você vai modular se você não conhece o resto dos 30% do mapa? Você chega em algum lugar só com 70% de um mapa? Não tem. E quando a gente fala de saúde, no conceito mais simples, é a ausência de doença. Concorda comigo? No mais simplista dos conceitos? Sim. Eu não tenho 70%, não tem por cento. Ou eu tenho 100%, eu não tenho. Então, eu preciso conhecer os 30% para pegar esses 60% e adequar a ele para o objetivo final que eu quero. Como é que eu vou modular se eu não sei o quê? Eu vou mexer no mapa às cegas. E você quer saber de uma coisa? Eu sempre falo isso com todo mundo. Todo mundo já está fazendo isso. Só que com uma venda nos olhos. Se eu dou um treino para um aluno e não conheço a genética dele, eu vou pela experiência, mas eu fico a gente fica inconformado. A gente fica, eu tô fazendo, mas vai. E você sabe o que me... Vamos na fé para dar certo. Deu certo. Aí você respira. Acertei, olha como eu sou bom. Só que lá no fundo tem uma vozinha que fala, será que você é bom mesmo? Você tinha tanta certeza assim do que você está fazendo? E você sabe que às vezes você pega no começo, né? Ao menos no começo, o pessoal vem se empolgando com tudo. Então começa a alimentação e começa a treinar, mesmo que não é o treino correto. É claro que para aquele organismo que estava parado, deu um choque. Ele vai reagir, então o cara vai ver uma diferença. Mas às vezes não é isso que seria o caminho certo. E aí você vê que é muito triste. Eu vi muitas pessoas se frustrarem ao longo de todos esses anos que eu acompanho, são mais de 30 anos. E uma coisa que me deixa revoltado nesse meio do fisiculturismo é um monte de gente que se pôr a ficar dando palpites de falar assim, não, você não tem genética, porque você não tem genética para perna, você não tem genética para isso, para aquilo. Fizeram isso comigo. Não, escute isso. Fizeram isso comigo. Tanto que eu fiz um post, tem no meu Instagram, e tem um curso que eu tenho na Hotmart, tem uma parte lá de introdução de genética que eu ponho. E se eu tivesse dado ouvidos? Se eu tivesse dado ouvidos, que a minha perna realmente era muito fina, o joelho largo, eu
teria ficado assim, é verdade, e eu nunca teria tentado. E eu tentei de todos os jeitos, de um monte de exercício. E a minha perna hoje é toda desenvolvida, ela é bonita, ela tem toda fatiada, femurais, o quadríceps todo. Então, se eu tivesse dado ouvidos, entendeu? Porque a pessoa chega e fala, não, você não tem genética para isso, você tem para aquilo. Não é assim. E sabe o que acontece? Você pode dar o que você falou no começo, que a gente está conversando, levar a pessoa a ter danos psicológicos o resto da vida. E ela nunca vai saber se realmente ela não tinha essa tal genética. E você desamina uma pessoa. Eu vi pessoas passarem anos, e do mesmo jeito. E aí vai para academia, o mesmo treino arcaico antigo, e não muda. Às vezes não dá tempo para mudar, para o corpo responder. É triste isso. Eu queria até quando você tocou nesse assunto, do lado humano das coisas, né? Às vezes as pessoas esperam da gente sempre a coisa técnica. Mas uma das coisas mais tristes que eu vi na minha vida, me passaram um paciente um pouco mais complicado, na época que eu estava terminando o meu estágio, me formando. E aí me chamaram de volta no posto para atender especificamente um garoto que se abriu mais comigo, na época que eu estava atendendo lá. 16 anos, mais de 130 quilos, e uma das coisas que mais me chocou, ele ficou horas conversando comigo, uma consulta de nutrição que durou 2 horas, quase 2 horas e meia, e ele não falava com ninguém, mas ele se abriu, e uma das coisas que ele me contou, que foi super triste, porque eles tentavam com ele, e ele era obeso desse jeito todo, e gostava de futebol, então tinha um risco ali associado ao excesso, e tinha um monte de complicadores, mas a coisa mais triste é o poder do comentário. Ele falou assim, poxa, eu gosto de fazer dieta, eu tentei uma vez, eu comecei a emagrecer, eu emagreci 16 quilos. Imagina, um adolescente, 16 anos. Só que a tia dele virou para ele e falou assim, mas 16? Não, 16 para você não é nada, porque ele era muito obeso. Aí ele não tinha maturidade, ele falou, então, como a tia falou isso, eu nem parei com dieta, não quis mais tentar, já que não adianta. Fiz todo o esforço, consegui 16, fiquei feliz. Ela veio e falou que não adianta para mim. Olha o poder de um comentário, isso que você falou é muito sério. Ele destrói vidas nesse sentido. Sim, né? E destrói. Eu ouvi muito esses comentários, né? Ah lá o preguiçoso, ah lá o que não aguenta correr, porque na educação física o que acontecia? Tinha lá treino de atletismo, eu corria. 50 metros, gordinho, a bolinha, corria lá direitinho. Eu não ficava por último, não. Mas quando tinha que dar a volta na pista toda, mas a turma dava 3 voltas em mim, eu já estava lá com a língua pra fora. E o povo zoava, né? Fazia bullying e tal, não sei o quê. Eu não ligava muito para isso, mas te dava ali opa, não vou me expor, né? Não era o seu tipo de fibra. Mas e só pegando um gancho, não te cortando, só segura isso daí, William, por favor. Quando você está falando da questão da educação física no mais jovem, às vezes você está se referindo lá na escola, tá? A gente tem que lembrar uma coisa, muitas vezes a gente está nessa fase de crescimento e conforme vai mudando a estatura, o cérebro vai se reorganizando toda a motricidade, entendeu? Então é como se você fosse toda hora aprender. Por isso tem uma fase da nossa vida que parece que a gente é meio destrambelhado, meio desajeitado, entendeu? Porque você tem o espichão, você está aprendendo novamente o cerebelo com o sistema vestibular. Exatamente. É isso. Exatamente. Então, assim, são muitas as variáveis que a pessoa tem que tomar cuidado quando for falar essas coisas. E cabe ao professor saber modular os alunos e, de repente, com toda essa informação que a gente tem, levar lá no primário para que parem, de repente, esses bullying, uma vez que você pode levar essa consciência de que, opa, pode ser que a fibra dele lá, ele não aguenta correr tanto, porque a fibra dele é de dar porrada. Você sabe quem vê isso de uma forma, quem via de uma forma meio empírica, era observacional, são os russos. Os russos, os soviéticos, os eslavos, eles já selecionam desde pequeno, conforme a criança se mexe, etc. Ele já sabe para quem vai servir. Eles têm por favor. Treinamento, né? Que eles vão selecionando. Pessoal, fica aí depois para o final para fazer algumas perguntas. Por favor, sobre genética, exame genético de treinamento de músculo,
de treino para vocês melhorarem aí, de repente, os objetivos de vocês. Pois não, doutor, por favor. E aí, uma das coisas que mais acontece hoje em academia é reflexo no adulto, um pouco disso que ele viu na infância. Né? Então, se, por exemplo, né, eu falo do meu caso, mas com várias outras pessoas. Como eu era ruim nos esportes, entre aspas, eu não aguentava correr, eu não dava conta, sobrava o quê? Ficar no gol, nada contra, mas não conseguia lá ter aquela ânsia de movimentar o jogo, porque era um esporte que ia me demandar corrida e eu não ia dar conta de correr tão rapidamente. Então, a gente não tem muita noção disso, né? Ninguém tinha na época, e hoje em dia ainda é muito, as pessoas ainda são um pouco resistentes, mas essa informação salva a vida, salva a saúde das pessoas. Porque se eu tenho um treino, que eu tenho que chegar na academia, eu tenho que fazer obrigatoriamente, né, aquele circuito que não encaixa com a minha genética, eu vou estar eu vou estar chegando no final, por exemplo, de um treino de corrida, de um aeróbico, eu vou estar chegando cansado, e o pior, no meu caso, né, que a minha genética, o meu estágio inflamatório é lento, o estresse oxidativo é alto, o risco de lesão aumenta absurdamente. Porque até a inflamação resolver, o estresse oxidativo já aumentou muito, e aí o que aconteceu com minha lesão? Não é só lesão muscular, não. Eu estou falando de radical livre, eu estou produzindo radical livre, não estou dando conta de melhorar a condição, e esse radical livre está entrando lá na minha corrente sanguínea. Aí imagina o cara que chega nessa condição, igual você falou, que entra para a academia empolgado, já soca ali proteína, porque tem um combo, né? O sujeito está indo 2 vezes por dia na academia, quando ele chega, o frango, né? Ele vai lá para como? Ele vai comprar o kit maromba dele. E acha que, não, os caras lá comem muita proteína, 5 quilos, como vou comer 5 quilos para ficar igual? Ele não entende que o cara está comendo lá muita proteína, porque ele precisa daquilo para manter aquela massa e aumentá-la. E aí o que acontece? Esse cara faz errado, faz o aeróbico, ingere muita proteína, esquece que proteína, aminoácido, metade é cetogênico e metade é glicogênico. Sim. Radical livre, excesso de carboidrato, ele não metaboliza bem essa proteína. Então, toda essa energia vira gordura. Mas o radical livre, ele começa ali na juventude a formação de uma placa aterosclerótica. Por isso que a gente não entende, às vezes, por que um cara que teve a vida saudável e tal, era ativo, tinha atividade física, de repente, infarta aos 40, 50 anos. Se isso acontece no meio que você falou que já tem muito tabu, como do fisiculturismo, a primeira coisa que as pessoas fazem é julgar. Ah, era bomba, ah lá, tomou veneno, ah lá, não sei o que. É a genética do cara que levou ele a um problema fazendo tudo certo, entre aspas, certo para a maioria, não certo para ele. Sim. E, doutor, me diga uma coisa, falando do exame genético, então, da DF Medical para a questão, então, do esporte, seria o Fit Sport, certo? Sim. Acho que no esporte... pode perguntar. Dentro do Fit Sport, a gente vai analisar o teu tipo de fibra que mais expressa, seria isso. Exato. Aí tem a capacidade de lipólise, que você vai queimar gordura, antioxidante e inflamatória. São essas 4, é isso? Eu entendi? Exato. Tá. E aí o mais interessante... E aí me diz uma coisa, vamos supor, a pessoa que sai um exame genético que ela tem fibra de resistência, como eu, ou você parece que é fibra de força. Fibra, então, a 2, né? Isso. 2x, fala hoje em dia. Seria isso. Tá. Então, vamos lá. Ela me dá, vamos supor que eu tenho essas duas pessoas, 2 informações. Aí, automaticamente, a lipólise, a antioxidante e a capacidade inflamatória vão ser iguais ou também vão ter variáveis em tudo? Vai ter variáveis em tudo. Isso aqui é fantástico. Por que esses 4 padrões? Sim. Porque eles nos dão. Por isso que eu me apaixonei, né, pelos testes da DF quando eu conheci lá atrás. Eu vi que eles tinham uma ciência, uma preocupação com o resultado final, e não só jogar uma informação.
Então, olha só que legal. Você pega a informação do tipo de fibra. Então, se ele vai fazer... Qual que é a diferença na prática? O cara que tem a fibra de força, né, o indivíduo, né, que tem a fibra de força, ele vai precisar... Ele consegue fazer muita força com pouco intervalo de tempo. Ele morre mais cedo. O indivíduo de resistência, ele dura 1 hora ali, ó, mas com pouca força. Com pouca carga, digamos assim. Exatamente. Sim. Pouca carga, mas mais tempo. Só que, qual é o intervalo de descanso entre um estímulo e outro? Quem vai determinar isso, em partes, é a atividade inflamatória. Por que eu preciso do descanso? Porque a atividade inflamatória, ela tem a primeira fase, ela inflama, ela tem o sinal pelo radical livre, ela vai modificar ali parte do teu sistema imune, macrófago M1, M2, M0, e aí é que ela vai dar citocinas para estimular a tua fibra para as células satélites se multiplicarem os núcleos, né? Para ter mais núcleos ali na fibra muscular, na célula muscular. Agora, peraí. Esse intervalo que você está falando é entre um treino e o outro? Ou, no caso da musculação, entre as séries? Entre as séries, entre tudo. Entre as séries. Você pode usar nos dois. Você determina entre as séries, entre os microestímulos ali, e entre uma nova bateria de estímulos. Então, por exemplo, o indivíduo que tem a inflamação mais lenta, lógico que a gente alterna na academia os grupos musculares. Mas imagine que a gente fosse passar só num grupo. Tem gente que vai ter que treinar hoje, e amanhã já está ok, pode treinar de novo. E tem gente que vai treinar hoje, depois só na quinta-feira. Ou até na sexta. Se a resposta inflamatória for muito baixa. E aí, muita gente vai falar, mas 3 dias você já perdeu. Não perdeu. Alguns perderam, outros não. Quem é o teu aluno na fila do pão? Se você não tem um teste genético. E aí, outra coisa fantástica, a questão da lipólise. Você sabe disso porque você... Ou seja, só segura essa parte, para a gente... Peraí. Então, vamos lá. A pessoa que ela tem uma resposta inflamatória de 3 dias, significa que ela ainda está inflamada esses dias, certo? Tá? Ela ainda está resolvendo a inflamação. Ela está resolvendo a inflamação. Então, ela vai estar apta a treinar de novo, vamos supor, quando acabar todo esse pico aqui no 3º dia. Tá? Ou seja, se ela pega e segue todo mundo e treina antes, significa que parte daquele ventre muscular, etc., ainda está fragilizado, sensibilizado. Então, na hora de ela treinar novamente, em vez de ela estar depois gerando um estímulo para depois gerar o anabolismo, ela nunca fecha essa etapa da regeneração para o anabolismo, então ela pode fazer muito mais proteólise, perder músculo. Exatamente. O que acontece? Se eu pego esse indivíduo e dou um estímulo logo em seguida para ele, isso acontece muito nos ansiosos. Né? A gente vê isso. Por exemplo, o nutricionista ele sofre. Você passa ali certinho para ele comer, ele inventa de fazer bonito, né? O paciente ele inventa de fazer bonito e come menos ainda. Não é para comer menos, é para comer o que eu prescrevi ali. E no treino a mesma coisa. Não é para você fazer a mais do que o seu treinador passou. É para você fazer aquilo ali direito. Se ele leva 3 dias, ele não resolveu a inflamação. O que isso significa fisiologicamente? A resolução da inflamação, o final dela, a gente chama de reparo. É onde tem uma sinalização molecular para estimular um aumento de núcleos na fibra muscular. O que isso significa, trocando em miúdos? O núcleo é ali uma quantidade de DNA que vai então, obedecer ao estímulo de síntese proteica. Quanto mais núcleos, maior a síntese proteica. Músculo, proteína, aumenta. Se eu não espero chegar no final, eu dou outro estímulo e estou inflamado. Eu não tenho resolução, porque o teu organismo, opa, já estava resolvendo, já está de novo, então fecha aqui essa via anti-inflamatória que a gente ativou. Coincidentemente, é que estimula a célula satélite, e aí ele volta para a inflamação. Então o indivíduo fica acumulando um estresse metabólico muito alto. Esse excesso de inflamação causa, como toda doença inflamatória, o que causa? Todo mundo que inflamou no Covid perdeu o quê? Massa muscular. Então começa a perder.
E isso é importantíssimo quando a gente associa com a lipólise. Eu não vou abandonar esse assunto, não, mas por que eu quero falar da lipólise? Pelo emocional do paciente. Porque o paciente, ele quer emagrecer, ele quer chegar no shape dele rápido. E quando ele tem lipólise baixa, essa informação, por mais, entre aspas, triste que seja para ele, mas também conforta. Olha, você fala para ele, a tua lipólise é baixa. Vamos fazer o exercício direito para você construir uma massa muscular legal. A perda de gordura a gente vai manejar pela dieta e pelo déficit calórico. Mas você responde mal a isso. Porque existe genética para isso. Tem gente que é difícil de perder gordura mesmo. Né? O teste genético, ele liberta essa pessoa também. Né? Nos cursos o pessoal, nossa, William, mas tem essa genética? Assim que tem. O indivíduo não responde à redução calórica, não responde à atividade física, e é isso. E eu falo para ele, quando ele é um paciente obeso, já tive paciente assim, eu falo, cara, você é um sobrevivente. Em termos biológicos, voltando lá na questão do animal, você é um cara que fica muito tempo sem comer. Você é um cara que, se sofremos ali, se estivesse ali agora na guerra da Ucrânia, com privação de alimento, você sobreviveria mais tempo. Você andaria quilômetros e não emagreceria, não perderia reserva. E poderia sobreviver mais tempo. Só que isso, no ambiente nosso, vira doença. Não é saúde, não é vantagem. Mas isso põe na cabeça dele, quando ele tem um metabolismo mais lento, ele abandona. É a minha genética. Ele abandona aquele sonho de conseguir amanhã e se comparar com o outro. Pô, fulano entrou junto comigo semana passada, olha lá como é que ele tá. Será que é meu nutri que tá errado? Será que é o meu treinador que está errado, meu personal? Não, é a tua genética que precisa ser adequada, você precisa aceitá-la e tratar ela bem. Quando você tratar ela bem, ela vai te tratar muito bem. Ela vai te tratar melhor ainda. Esse é o ponto. Porque o organismo, ele responde absurdamente. Né? Então as pessoas brincam, tem aqueles memes assim, 2 dias de academia, o cara já se sente forte. Pessoas de fibra explosiva como eu são assim, de verdade. E não é ilusão. A gente vê muito rapidamente quando faz... Volume, né? O volume. Uma força. E isso acontece, por exemplo, eu sinto diferença no meu músculo se eu puder, por exemplo, vai me dar um móvel em casa, faz muita força, ou faz alguma coisa que fora da tua rotina, você tem que fazer muita força muito rápido. No dia seguinte, eu tô ali com uma dorzinha, mas o que aconteceu aqui? Já tá um pouco, né, diferente. A gente percebe porque fez uma explosão. Né? E aquilo ali o teu organismo agradece, ele responde, opa, tá aqui tua massa muscular, porque você fez o que é de acordo com a tua genética, ela responde muito mais rápido quando você faz dessa forma, isso é sensacional. E aí você auxilia isso com a dieta, né? Então, para o treino físico, eu não falo que é só o Fit Sport, que tem esses 4 módulos. Então, o módulo inflamatório vai me dizer do tempo, o módulo antioxidante vai me dizer do que eu tenho que modular nesse paciente. Se ele tem uma inflamação lenta, um estresse oxidativo alto, né, a gente não usa muito antioxidante, porque ele até inibe. Exato. Né? Você não pode usar muito. Mas em alguns pacientes você deve usar, para evitar dano. Então, você dá um tempo maior para ele, mas se ele tem um estresse oxidativo muito alto, você tem que administrar paulatinamente algum antioxidante. Ou seja, esse que gera, então, esse estresse oxidativo muito alto, ou seja, então, na interpretação, a capacidade antioxidante é baixa. Ou seja, ele tem pouca forma de neutralizar, certo? Esses radicais livres. Ou seja, durante o treino, veja se eu estou errado ou certo. Durante o treino, eu evito de estar me protegendo com antioxidante, que eu quero fazer oxidação de gordura, carboidrato, etc. Depois que eu estou lá no meu descanso, eu entro com os antioxidantes. Seria esse a questão? Eu posso entrar com antioxidante depois. Se o treino for muito pesado, eu não faço isso em pacientes sempre. Mas eu faço, por exemplo, você pode sugerir quando tem mudança de ficha, que é um período mais intenso. Tá. Quando ele vai mudar. Você não precisa fazer isso sempre. Se você respeitar o tempo de descanso dele, talvez você nem precise muito. Se você ajusta na dieta um pouquinho de antioxidante, principalmente quando tem ingestão de carboidrato, porque a minha preocupação é com a saúde dele como um todo. Tá.
esse estresse oxidativo, ele vai influenciar, ele vai continuar dando estímulo ao sistema imunológico fazer o dele, ok. Mas ele vai para o corpo como um todo. E aí, Sim. no momento de eu colocar o carboidrato ou a proteína, eu tenho que tomar um cuidado para que esse lipídio que vai se formar em função disso, ele não seja oxidado. Porque aí eu tenho posso ter o início de formação de aterosclerose. Entendi. Pensar na saúde dele mais do que o treino naquele momento, né? Isso é uma coisa mais refinada que a gente faz em termos de saúde, mas muito com esse intuito, né? De proteger o indivíduo. Eu quero que você faça, eu quero que você ganhe o shape, eu quero que você perca peso, mas eu quero que você ganhe longevidade. Eu quero você doente daqui a 20 anos. Sim. Então, nesse sentido, o teste ele já é fantástico, porque ele já te dá as 4 fases iniciais para você começar essa construção. Perfeito. E aí você E assim, junta nisso. Pois não, desculpa. A gente junta nisso a alimentação. Como é que vai ser o pré-treino desse indivíduo ideal? Aí eu vou no exame Gênesis, que é o exame da alimentação. Ele metaboliza bem proteína? Não. Então eu não vou ficar forçando a barra. Eu vou dar ali algumas coisas específicas. Por exemplo, critica-se muito aminoácido, mas de repente é uma solução para alguns pacientes nesse sentido. Mas criticam no meio, no meio dos nutricionistas a suplementação com aminoácido? Existem. As pessoas ficam, mas entre aminoácido e whey, é melhor dar whey, porque o aminoácido é mais caro, isso, aquilo, tudo. Não, mas sabe por quê? Sabe por que eu digo isso? Sabe por que eu te digo isso? Nos anos 80 e 90, quando eu era moço, começaram os suplementos. E no final dos anos 80 e 90, os americanos, eles usavam, não tinha essas proteínas, eles usavam muito aminoácido. E tinham aqueles físicos maravilhosos. E, lógico, a alimentação era a base, a questão, não tinha muita coisa. Depois veio essas ondas das proteínas, enfim, né? Começa lá com o caseinato, depois vem a albumina, até chegar aí no whey. Barato, né? Oi? E ficou mais barato. Sim, mas o que acontece? Eu defendo aminoácido e eu mesmo manipulo para mim, uso até hoje, porque eu raciocino que usando na hora H, na hora certa, eu pulo a questão da digestibilidade, eu rapidamente absorvo pelos meus enterócitos, que é de aminoácido de tripeptídeo, entendeu? Então eu ofereço essa carga de nitrogênio que muitas vezes cai, quero sair logo do balanço nitrogenado negativo, eu tento poupar de repente uma proteólise para uma função de fornecer energia para as mitocôndrias, eu dou ele, não sei se eu erro a minha quantidade de alimento, e tem essa questão da digestibilidade, como você falou, que no caso eu pulei aí, porque realmente proteína, e eu vou te falar, o whey, eu mesmo agora quase não estou usando, entendeu? Porque o whey tem que ser muito bom, para mim tem que ser hidrolisado, fermenta, bagunça o intestino. Então tem gente que não é só alergia à lactose, porque não tem a lactose. A própria proteína pode causar má digestão, né? Você falou tudo, né? A gente esquece um pouco da desbiose nessa história toda. Isso. O aumento nitrogenado, ele tem que ser muito calculado. Por isso que eu acho a importância do agênese nesse sentido. Ele vai te dar essa noção. Se o paciente metaboliza melhor o quê? Né? Eu tenho um paciente que é mais raro, né, nesse sentido, um dos mais raros que eu tenho, e ele foi muito engraçado porque eu estava ali numa pré-cetogênica com ele, a gente não tinha resultado, e aí ele fez o teste genético. E aí, a dieta dele veio assim, ele me ligou, William, mas você tirou meu pão integral? Eu não preciso mais comer pão integral? Eu, não, cara, você precisa agora de carboidrato mais simples, porque você resolve ele rápido, você usa ele rápido, você metaboliza ele muito bem. Isso. A gente não pode passar da conta. Então eu vou voltar com o pão. E eu tirei o integral dele, porque ele também tinha intolerância a níquel. E o níquel inflama o intestino. Sim. Quem fala mal de pão integral? Ninguém. Então o alimentar me deu isso. Se eu inflamo o intestino nesse cara, ele fica nessa inflamação sistêmica constante e eu não ganho músculo. Não. Ele me mandou mensagem. Ganha. Um ano. Exatamente. Estou adorando os resultados. O cara tá garotão, né? Ele saiu de uma outra vida
que ele tinha, porque agora ele ganha prazer. Ele falou assim, eu vou para academia, uma das coisas que mudou é, eu ia por obrigação, agora eu volto satisfeito com o treino, e ainda chego em casa e ainda tenho disposição para fazer um monte de coisa. E você falou uma coisa, você sabe dessa questão da inflamação intestinal que dá muita resposta lá no iGênesis. O pessoal se esquece que se a gente fica inflamado, ou dispara a IDO, né? Aquela enzima, a indolamina oxidase, né? Que ela vai pegar o triptofano e vai desviar para a via tóxica do ácido quinurínico, certo? E me desvia a serotonina e a melatonina, acaba deixando de formar e aumenta a inflamação, porque vai no NMDA, abre os canais, dá influxo de cálcio, inflama o meu cérebro, né? E essa exaustão, essa coisa de eu não tenho energia, muitas vezes está ligado a isso. E o pessoal sabe o que faz? Dá mais triptofano, com o intestino inflamado, alimenta a via da quineína, né? Exato. E aí vira um ciclo vicioso, e por isso que o indivíduo fica insuportável. Sim. Ele fica um indivíduo insuportável, né? Ele fica naturalmente mais infeliz, ele não se suporta, e aí ele fica buscando ali alternativas, e toma uma coisa e toma outra. E aí entra o risco dessa nossa cultura. É muita informação que chega. Se ele é um indivíduo que está ali procurando malhar, ele começa a seguir, ele começa a curtir, ele começa a salvar, o Instagram começa a mandar aquilo tudo para ele, e sem filtrar a qualidade, né? Não existe esse filtro do que vai para você, o que é certo, o que é errado, e vai qualquer coisa sobre o assunto. E aquele monte de informações, mais essa ansiedade, gera uma necessidade de urgência, que as redes sociais, o marketing, que é o que a gente voltou a falar lá do começo, qual que é a premissa do marketing? Use a dor, né, do teu paciente ou o desejo dele para chamar atenção. Crie uma necessidade de urgência. E aí o cara está nesse estado emocionalmente abalado, ele cria uma necessidade de urgência. Ele usa qualquer suplemento que você estiver vendendo. É um horror isso. E isso eu vejo propagandas que me dá assim, náusea, de mentirem na cara de pau para as pessoas. Eu fico com pena, sabe? Mas de tudo que você pode imaginar, eu vejo aí. Outro dia estava vendo negócio de impotência com umas vitaminas que sem lógica nenhuma, sabe? Então, como é importante a gente fazer esses testes genéticos, e é uma vez só na vida que faz. A DF Medical avalia não só um gene, porque eu já vi outras empresas que querem fazer preço, ainda mais aqui no Brasil, e dá um gene só, como para gordura, faz o FTO e um deles, porque tem vários, né? Sim. E a DF Medical, ela dá um painel muito grande, porque a gente entende que, pela seleção natural, nós estamos vivos, porque uns genes expressaram isso, que de repente contrabalanceou o efeito do outro que não expressou, e aí foi lhe dando a vida e nós fomos. Mas com um painel mais amplo e que cada vez vem amplificando cada vez mais, né, os estudos, a gente tem mais informação assertiva. Com certeza. E com meta-análise. Exato. E o mais importante, é bom você ter falado nessa questão de qualidade, né? Eu contei minha história, eu tinha uma carreira acadêmica, eu não achei meu doutorado no lixo, né? Ninguém acha um doutorado no Unicamp no lixo. Por que eu aceitei ser diretor científico da DF Médica no Brasil? Porque eu vi qualidade. Eu sei que experimento genético, você não pode dar um teste para que os profissionais assinem com CRM, CROF, CREFITO, seja lá o que for, ele vai pôr o nome dele numa conduta baseado naquela informação. Meu orientador, ele jamais deixaria eu publicar qualquer resultado se eu não repetisse pelo menos 3 vezes. Então, o curso da DF Médica, além de ter essa qualidade científica de correlação entre os genes, que tem isso também, por isso que eu te falei, as 4 passos que a gente coloca ali no Fitsport e todos os painéis que a gente tem no Agendas, mas eles repetem o teste 3 vezes, porque tem que ser uma informação confiável para o paciente. Então é muito fácil vender teste barato. Você faz uma vez só e entrega. Faz de novo daqui a alguns anos, deu diferente. Foi mal, errei. Exatamente.
É, exatamente. É uma insegurança muito grande, né? Todo mundo me perguntava, poxa, William, mas você vai se envolver com empresa? Eu vou, porque eu confio, eu sei que tenho certificados, são auditados, e vou me envolver porque eu durmo. Eu prescrevo, já prescrevia para, né, o teste deles na clínica, e eu durmo tranquilo, nunca tive problema, as condutas encaixam, o paciente vê aquilo que eu falei para ele na consulta que ia acontecer, ele vê acontecendo, e a coisa se resolve. Né? Então, essa qualidade técnica é importante e é um exame que as pessoas, mas vou me programar para fazer. Eu falei, para, não vem com essa conversa para o meu lado, porque você compra um celular todo ano e paga 3 vezes mais do que o valor de um teste genético num celular novo. Você parcela ele, você se vira, você dá conta. Você precisa tanto do celular ou você precisa de uma informação sobre você? O que é mais importante? A gente não tem tanto. Não, eu acho isso fantástico, isso que você está falando. E uma coisa muito importante, eu acho aqui, agora falando dos brasileiros, Brasil, né? Se como aqui nós temos uma vasta miscigenação, diferente de muitas vezes de um povoado muito fechado, que nós temos no Brasil povoados bem fechados, ou em outros países onde nós temos povos bem mais isolados, muitas vezes nós observamos aqueles comportamentos e as características e pela nossa cultura, aquela, como é que fala? A cultura do povo, né? Como é que tem um nome que a gente fala? A sabedoria popular de observar, vai falar, ó, você se comer isso, vai ter isso, você se fizer aquilo, porque eles já sabem através de milênios que aquilo naquele povoado deles funciona assim. Agora, como nós temos muita mistura, realmente eu acredito que para nós sabermos quem nós somos, e te digo, mesmo falo o europeu latino, o português, o italiano, o espanhol, o grego, os que vieram para cá, mesmo você pegar os árabes, são muito misturados, muito misturados, que lá foi uma mistura de milênios. Não estou falando de povos escandinavos, eslavos meio isolados. Estou falando dali que veio para cá, mas nós temos os índios, que muitas vezes têm várias etnias mongólicas, etc., e mais os afrodescendentes, que têm vários lugares da África, e que, por incrível que pareça, pelos estudos, os africanos são os menos misturados. Sim. Porque é interessante quando a gente estuda tudo, porque fala África é um continente com seus países, suas tribos, com uma dificuldade mais de se locomover, uma facilidade menor do que, digamos, os europeus. Então, o fenótipo se repete com mais facilidade lá. O que eu quero dizer? Que nós aqui, para sabermos realmente quem somos, a nossa identidade está aí nos testes genéticos. Exato. É com isso que você vai ter tranquilidade para saber qual que é o protocolo do meu treino, como é que eu vou montar a minha ficha, o que eu de fato tenho que comer e me alimentar no pré-treino. Então, as verdades, o pré-treino tem que ter mais isso, o pós-treino tem que ter outro, de repente não é para você. Você tem que ter um pouco menos, porque você metaboliza de uma forma pior. Então, esse pré-treino... Cafeína, Eu sou metabolizador lento de cafeína, fiz no exame. Pois é. Na CIP. Eu morro de pânico. Você imagina quando você pega um paciente desse que empolgou, né, tá entrando agora no fisiculturismo. E aí o cara vai com tudo, em cima de tudo, de ergogênico, de não sei o que, e vai consumindo. Esse cara começa a prejudicar o sono dele. A cafeína, o metabolizador lento, ele não metaboliza. E esse cara não dormindo, o que acontece? Sabe que o treino está ali entre pré-treino, treino e pós-treino? Apesar de que pós-treino, para mim, é tudo após o treino. Né? Mas aquele imediato que todo mundo fica em cima, aquele desespero de dar uma coqueteleira logo depois que treina, né? Dá na cara. Não precisa disso. Vai dar tempo de você chegar em casa. Você pós-treino é o dia inteiro. Mas, enfim, à noite, a gente precisa dormir, a gente precisa chegar em sono REM. Só no sono REM eu tenho produção de GH natural. Depois do GH é que eu vou ter produção de testosterona para ganho de massa muscular mais efetivo ainda. Sim. Se o cara toma cafeína para poder dar conta de tudo, ele inflamou, arrebentou todo, não dormiu, tô ligadão, não, tô na maior disposição, acordei mais cedo, é bom que eu faço mais coisas. Não metabolizou
metabolizou corretamente, não pagou o treino corretamente. E aí, qual que é o risco disso? Esse indivíduo que dorme menos, ele tem um maior risco de acúmulo de gordura. Aí ele começa a fazer e não perder gordura. Ele começa a entrar em risco cardiovascular. Ele pode até, na externa, secar um pouco, mas ele começa a acumular gordura abdominal. Você deve conhecer uns shapes assim. A pessoa tem a pele, mas você vê que ela é meio estufadinha, ela tem alguma coisa... A visceral, que é a pior, a inflamatória. Que é abdominal, que é inflamatória. Sim. É esse o candidato lá na frente ao risco cardiovascular. Se ele tem problema no gene da CYP, que é o metabolizador da cafeína, ele aumenta ainda mais o risco dele de um infarto, né? de um problema cardiovascular ou neurológico. Subir a nora vai mais devagar, e aí é vasoconstritora. Sim. E vamos mais longe. O resultado do painel detox do iGênesis, que me dá um monte de enzimas hepáticas, me mostra ali se eu sou metabolizador lento de segunda passagem, no meu ver. Porque eu vi isso lá no meu, e o que eu reparei? Que bateu. Eu sou meio sensível para medicamentos, sabe? Sim. Se eu pego, às vezes, tomo uma dose, de repente, que para uma pessoa não é nada, aqui já me dói aqui. Então, qualquer coisa pode me pegar o fígado. E aí eu vi lá, isso daí, quando bateu, eu falei, olha, eu sou um metabolizador lento. Eu sempre quis saber da questão de metabolizadores, que eu fui me interessar por isso demais na farmácia, e eu queria fazer um exame de farmacogenômica de metabolismo de fármacos, que em parte tem lá no Longevity, Mas lá acho que mostra também a CYPs, né? E ali que eu vi no iGênesis, a gente pega a glutationa, enfim, a catalase, superóxido dismutase. Então hoje eu tento induzir essas enzimas por uns outros estudos que eu faço para melhorar o meu perfil metabólico, meu fígado, essa questão toda antioxidante, que essas enzimas fazem isso, né, doutor? Exatamente. E nos suplementos que a gente toma, suplementos têm sabores, têm corantes, têm estabilizantes, que é um outro fator que agrega negativamente nesse cenário. O indivíduo que não metaboliza tudo isso bem, além de sobrecarregar o fígado e gerar toda uma questão hepática, e aí se for CYP, cardiometabólica ou neurológica, ele também vai ter uma sobrecarga inflamatória consequente de tudo isso. E aí é o cara que não vai dormir, é o cara que não vai conseguir, de fato, o resultado esperado. Ele vai ou culpar o educador físico, ou ele vai culpar o nutricionista, ou ele vai se culpar, porque ele não consegue aquele resultado. E aí ele vai, se ele for um cara que não quer se culpar de nada, ele vai insistir no erro. E aí ele vai perder saúde. Ele pode estar fisicamente, aparentemente bem, mas é o cara que, de repente, vai ter que parar porque foi internado, porque teve um infarto. É o cara que, de repente, a pessoa, a mulher, né, eu falo muito o cara, mas no geral, o indivíduo, a pessoa. Eu tenho uma paciente que ela chegou para mim já com câncer. E quando eu fui fazer o exame de câncer dela, não tinha nenhuma predisposição genética. Sabe onde estava o problema dela, Mário? Nessa capacidade de detox. É isso aí mesmo. O estresse oxidativo dela a vida inteira foi tão grande, sim, que ela atacou e as células se descontrolaram. Sim, não tinha genética. A gente investigou, o exame é bem completo. Não tinha os genes dos painéis oncológicos que nós temos, não tinha nenhum que pudesse expressar mutante, é isso, né? Não tinha nada. E ela comia mais ou menos tranquilo, não tinha obesidade, não tinha nada. Você olhava assim, pô, uma pessoa que faz exercício e tal, como que aconteceu? E a pessoa, às vezes, acaba se culpando. Não, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Eu faço tudo direitinho. Não é. Você não estava fazendo tudo direitinho. Isso é super importante, porque as pessoas são acometidas. E a gente vê isso muito dentro do fisiculturismo. A gente vê casos de infarto, que saem mais na mídia, mas tem muito caso oncológico. Vou pegar só uma coisa quando o meu pai morreu de câncer do pulmão. Quando eu fiz o meu exame, eu não fiz dele, não estava com ele, mas quando eu fiz o meu, falei, pô, o meu fenótipo todo é do meu pai. Até a forma de falar
falar, expressar aqui, enfim, é meu pai. Quando eu vi, eu fui pesquisar muito, mas muito. Eu entrei aquela biblioteca virtual de gene, como é que é? A de polimorfismo? Gene Bank mesmo. Oi? O Gene Bank mesmo. Isso. PubMed. Mas tem uma que a gente tem aí, que é o SNPpedia. Snippedia. Isso. Eu fui jogando gene lá, eu montei um negócio todo meu, da DF Medical. Eu peguei todos os genes e fui jogando com o RS lá, peguei tudo que eu podia de trabalho e comecei a ler. Eu passei acho que 1 ano fazendo isso aí, depois que fiz os cursos. Legal, muito bom. E eu vi que o negócio você pode ir mais longe. E eu fui muito nessa questão. E aí é legal porque um gene que você vê lá no iGênese, que ele pode expressar em outro lugar, tava lá assim, em orientais, não sei o que, câncer de intestino, não sei o que, em hispânicos, câncer não sei aonde. Olha que interessante isso daí. E quando eu peguei uns trabalhos e vi metabolizador lento, baixo, de tal enzima, que bateu o meu câncer de pulmão. Aí eu vi o meu pai lá, falei, olha, como bate, cara. Então já sabe, isso, cara. Cara, você tem que aceitar também. Eu faço as minhas coisas, tomo meus sulforafanos, Exatamente. minhas Leonac. Mas o dia que vier, meu amigo, também não dá, cara. Quer segurar a vida, ó? Mas é isso, tem como prevenir, né? Tem. Essa negativa do teste genético da medicina e da nutrição de precisão e da genômica esportiva. Né? As pessoas criticam, porque no teste, às vezes, vocês vão colocar predisposição ao esporte. Ninguém coloca predisposição ao esporte, entenda. O que a gente coloca no laudo é, olhando tudo isso, quais os esportes que têm características de explosão com esse intervalo, com aquele outro intervalo. E a gente já calcula isso para você e te fala qual que é melhor. Imagina você fazer isso numa criança. Isso que eu falo. Ela, os esportes que ela mais terá encontros com a genética dela. Ela pode escolher, tem uma lista. Né? Então, não é a predisposição só pode fazer isso. Eu falo isso porque eu fiz isso numa adulta, uma amiga minha, até, e ela falou, não gostei do resultado. Eu falei, minha filha, você não pode não se gostar, porque ela é de fibra explosiva. E o esporte que ela mais gostava de fazer era ciclismo de longa distância, porque é o momento dela e o marido. E aí, foi muito engraçado que ela falou, mas é um momento com eles, eu não vou parar de fazer. Né? Então, na minha equipe tem um educador físico, que é o Igor, que atendeu ela. Eu falei, Igor, a gente vai ter que modular a história. Vai fazer o seguinte, você dá um beijinho neles, corre, dá uma explosão, para, descansa, que você precisa, espera eles te alcançarem, depois você vai, termina o teu passeio, mas modula o que você está fazendo. Sim. Né? Tem jeito para tudo. Então, nessa perspectiva, quando a gente tem isso, E qual que era o problema dessa paciente? Ela não conseguia ganhar massa. Por que ela não conseguia ganhar massa? Porque ela comia tudo direitinho e tudo, mas a lipólise dela era muito alta, né? Média para alta. Sim. Ela queimava muito rápido e quando ela ia para o final de semana fazer atividade, ela destruía tudo. Sim. Toda a construção dela ia embora. Sim. Pela atividade física. Então, não estava conseguindo alcançar com o alimento. Ela chegou a reclamar uma vez da dieta e falou assim, nossa, mas eu não dou conta de comer isso tudo, não. E já tem essas questões anatômicas também, né? A pessoa não aguenta melhor. Então, você tem que adequar isso. E a genética te ajuda a colocar isso no... E tem um detalhe também que pode sair muita discussão, mas, por exemplo, é que nem eu vejo nesse meu meio aqui, que é uma coisa. Por exemplo, pessoal, mas olha só, mas olha então o meu corpo, ou no outro caso, mas olha o meu desempenho, eu ganhei aqui o troféu, ó. Só que você acha que você está no topo, mas você não está. Quando você chegar realmente ao nível de alta performance de competição, aí você vai ver que você não vai. E o cara vai. Aí você vai ver onde estão os ginastas olímpicos, onde estão os caras. Entendeu? Porque enquanto você está brincando aqui, você está com uma coisa, como você falou, estou com meu marido, etc e tal, ainda você está dentro de uma coisa aceitável para o seu organismo, compensável. Mas se ele explodiu todos os patamares,
quando a gente vem para a questão de alto nível. Exato. Aí o alto nível, a genética não vai falar, puxa, vou te dar um exemplo meu. Às vezes eu treino com um pessoal muito forte, eu não tenho pulso largo, denso, eu tenho a questão óssea e a minha fibra deu de resistência. Então, por exemplo, às vezes eu venho fazendo um esquema agora de pirâmide. Então eu venho com mais repetições, então vamos por 15 repetições na primeira série, 12, 10, 8, 6, aí eu venho 8, 10, 12, 15, ok? Aí o que eu faço? Nessas de altas repetições, que eu tô com menos carga, eu tô com menos descanso entre as séries. Então eu tô dando aqui 1 minuto, aí eu venho para 1 minuto e meio, 2, aqui eu 3, 4 na base. Mas espera, eu vou te explicar. Aí eu tô treinando eu que tenho resistência e um outro cara que tem força. Nesse começo aqui, eu vou embora com mais facilidade, o cara já pena um pouco. Quando vem vindo pra cá, o cara aguenta peso pra caralho. Eu, pra fazer a mesma coisa, eu me mato muito pra finalizar. Quando eu falo, cara, eu não vou porque meu joelho não vai aguentar. Quando a gente começa a subir a escala de novo aqui, ó, o cara não aguenta chegar comigo. Eu na 12, na 15, eu já tô... Não, vai mais, vai 20, 30. Então eu tenho a resistência. Enquanto o cara do nada, ele fala assim, falhei. Porque ele tem a outra. É isso. É isso que as pessoas não entendem. E elas entregam treinos iguais para todo mundo. E isso mata a pessoa, no sentido de mata os sonhos dela, os objetivos dela, e até fisicamente também. Né? Você estava falando aí da competição, do cara que está bem, ele ganhou o troféu, ele, pô, legal, eu sou o cara. E será que você ganhou o troféu mesmo? Porque tem uma coisa, essa semana você ganhou tá fazendo... porque não chegou melhor que você naquele dia. E aí, entendeu? E nem eu sei das minhas limitações. O meu corpo, William, ele pode ficar bonito, ele fica modelado. Eu comecei o cutting agora para os campeonatos desse segundo semestre. Eu fiz um off agora aqui, estou fazendo o cut, já mudei. Foi 20 dias, fez assim, que ontem eu comi sanduíche pra caraca. Antes de ontem eu comi um monte de porcaria, porque o peso veio, a pele colou, e eu já tava, mas foi 20 dias só. Responde muito, mas muito rápido. A pele tá fina, colado, porque é a minha fibra. Mas eu sei que eu venho até uns 50, eu vim até uns 54 de braço, eu já tive inchado. Eu fico lá nos 52, minhas pernas, etc. Eu sei que eu não vou mais. E tudo bem que eu tenho 48 anos, passei aquela minha fase lá atrás, até que eu acho que eu sou super bem para a minha idade, para tudo que eu faço, mas eu sei que eu jamais seria um fisiculturista como um Ronnie Coleman, um Dorian Yates, porque esses caras eram muito grandes, densos. Você vê e assim, uma força, uma carga assim absurda que eles faziam. Então você vê que eles tinham esse tipo de fibra, como você de repente tem, entendeu? Então quando você vai para o esporte de alta performance, você sabe que eu vou bater ali, eu vou até aqui, depois eu não vou mais. É isso. E a genética ela é tão perfeita, a minha estrutura óssea, né? Se você faz avaliação, já fiz muita avaliação de postura e tudo mais, é para aguentar muita coisa mesmo. Eu fico pensando, gente, quando eu olho assim e vejo, né, a costela aqui, cara, para isso aqui ficar bonito, eu tenho que pôr muita massa muscular aqui, para isso aqui ficar uniforme. Porque o esqueleto ele vai... Você tem uma distribuição da carcaça óssea e tem que encher muito músculo, entendi. Para aquilo ali fazer sentido e dar um corpo bonito, né? Mas olha só que interessante o que você está falando. Olha como tem tudo a ver. Não daria para o organismo, às vezes, fazer uma carcaça óssea grande e densa com uma fibra de resistência. Vai ver a tua carcaça óssea e densa porque tua fibra foi feita para aguentar peso. Exatamente. Se você não tem a coluna, estoura. Está correlacionado. Correlaciona. É uma coisa completa, perfeitamente nisso. E quando a gente olha isso com esses olhos, né, não só do agora, a gente chega nesse cara que é campeão.
eu posso conseguir, né? Ou o sujeito que é o contrário, que tem menos denso, ele pode ter um volume que eu deveria ter. Só que aquele cara que você já vê que ele já tem uma escoliose maior, né? A cabeça dele para frente, normal, o cara é assim mesmo, igual um tartaruga, cuidado, né? Os fisioterapeutas vão me corrigir aí se eu estiver falando besteira, mas não. A cabeça, quando está para fora do alinhamento aqui, ela pesa mais. Né? Eu já tive problema de coluna, e uma vez eu fiz o exame, a minha cabeça pesava 17 quilos a mais em cima da coluna. E não é só que vai dar conta disso, é o alinhamento também, porque tem a pressão da gravidade, quanto a essa não tem jeito. Sim. Então, muito perspectiva, esse cara, ele vai ser o campeão do momento. Ok, porque não tinha ninguém lá, mas ele é o campeão. Exato. Tá tudo bem. Eu tive, essas semanas a gente está fazendo muita live, né, com muitos profissionais, eu abri a minha agenda para fazer esse momento, para os seguidores, dos profissionais conhecerem, né, os exames genéticos, e a gente falou muito de envelhecimento celular, de telômero, de idade celular. As pessoas que fazem isso, elas entram, então, no que a gente falou aqui a live inteira, essa live. Elas entram num quadro de estresse oxidativo e de inflamação desregulada. Oxi-inflamação é o que te envelhece. Quando você pega um cara desse, ele tem, você falou aí, né, você tem 48 anos, o cara pode ter a sua idade, mas quando você vai fazer o telômero dele, avaliar a idade celular dele, ele tem curto. Tá curto. Exatamente. Não, eu amei. Eu fiz um vídeo sobre isso, tem lá. Mostrei os negócios da DF Medical, que é uma coisa maravilhosa, esse exame da idade biológica para a idade cronológica. Todo mundo deveria fazer isso. É um indicador se você está fazendo tudo certo mesmo, porque você pode estar fazendo tudo certo por fora. O Rabelo até colocou aí, corrige o problema ortognático, né, e o corpo muda. É exatamente isso. Você tem que ajustar, né, em primeiro lugar, a tua postura e tudo mais, e entender qual que é a sua densidade, qual que é a sua fibra e para que o teu corpo foi feito. Quando a gente vai para um nível de competição, que o objetivo é outro, pode ser feito como você fez. Olha só que legal, você é um cara de resistência no fisiculturismo. Não existe. A genética não é destino para ninguém. Mas ela te dá caminhos. E ela te dá caminhos o quê? De treino. O que você faz? Você faz o teu treino alternando, né? Eu queria comentar na hora que você falou, porque fisiologicamente, eu como professor de fisiologia também, eu fico enlouquecido. Porque aí você começa a ver o que está acontecendo quando você tem muitos, né? Muitas séries. Eu estou ali estimulando rapidamente, ele não está inflamando. Ele deixa para inflamar depois. Quando ele volta a aumentar, ele está descansando, porque ele está fazendo a força, a fibra, mas ele não está provocando a inflamação. Super inteligente a forma que você fez o treino. De escada, vamos dizer assim, de pirâmide. Porque você vai para o final, no início você está dentro da sua zona de conforto, para o final provoca para conseguir o que você quer como fisiculturista, e depois você volta para o conforto. É isso. Se você fica só em um outro, você se lasca. É isso. Exatamente. E eu achei esse equilíbrio aí. E aí eu posso modular essa minha pirâmide. Se eu quero alargar mais o fundo, se eu quero alargar mais as pontas, eu venho trabalhando. E tem a questão do tempo também, né? Esse tempo também que eu digo, às vezes, é para a questão de a gente não deixar saturar muito lactato, sabe? Acidificar para dar tempo de tamponar os NADs e os FADs e etc e tal. Porque hoje tem muita discussão aí no meio, e aí eu ia te fazer essa pergunta. O cara que tem essa fibra minha de resistência e o cara que tem a tua fibra de força, a gente fala muito em periodização, tá? Então, até para não acostumar todo mundo, vamos fazer periodização. Dentro da periodização, para uma fibra de resistência voltada ao fisiculturismo ou para uma fibra de força, como que você viria isso? Porque, só para fechar, eu vejo que periodizar, eu posso estar mexendo em algumas variáveis, como número de exercícios, número de séries, número de repetição, carga, intervalo entre as séries e intervalo entre os meus grupos de treinamento. E método que eu aplico de como eu vou executar. Como que você
faria a periodização com esses tipos de pessoas, com dois tipos de... Eu ajustaria os tempos, eu ficaria com foco na inflamação e ajustaria os tempos de grupos, entre grupos. Porque aí eu consigo fazer uma periodização, por exemplo, parecida com o que você fez. Eu vou escalonando ele. Porque eu tento, obviamente, eu posso ter uma adaptabilidade. Né? As fibras te dão essa permissão fisiológica. Isso é possível, desde que você respeite a sua genética inicial de base. Então, o que eu faria com a periodização? Eu faria essa mescla. Eu deixaria, pelo menos, a inflamação dentro da genética do paciente. Ok. Sacou? Entendi. Deixaria os tempos. Então, eu não vou tirar ele da periodização, mas eu vou mudar os grupos, mais espaçadamente. Sim. Naquilo que ele tem que ter. Aí eu consigo fazer ele chegar onde eu quero, que é estar uma parte dessa periodização conseguindo aquilo que a periodização se propôs a fazer, mas respeitando os limites genéticos dele, sem ultrapassar esses limites. Eu tenho o melhor de dois mundos. Onde que eu vou ajustar isso na hora de fazer a ficha desse cara? No tempo. Ou então, na alternância entre os membros que ele vai usar. Entendi. Aí eu consigo. Então, por exemplo, se o indivíduo que tem fibra explosiva e inflamação ruim, né, o que eu vou fazer? Eu vou dar um tempo maior para ele. Se ele é de resistência e eu preciso dar mais força para ele, eu vou fazer isso com um número de repetições menores, até igual ao do outro cara, mas só num período menor, que é de contra a vontade dele. E depois eu espaço ele. Dá para você fazer uma bagunça, né, entre aspas, mas é uma bagunça organizada com a genética dele. Entendi. Ou seja, para esse de resistência eu poderia estar com 8 repetições como do outro, mas dando 1 minuto, enquanto o outro vai estar dando 3, o de força. Ou eu posso chegar e dar 15 repetições, 12, 15 repetições para o meu de resistência e dar 2 minutos para ele de descanso? Não precisaria tanto. Eu poderia deixar um pouco menos para depois colocar um treino mais pesado para ele, com um tempo maior. Com um tempo maior entre as séries? Entre as séries. Entendi. Cansa, porque eu fui contra a genética dele. Então, o que eu fiz? Eu fiz ele fazer muita força e ele não aguenta. Ele vai no limite dele. Nele indo nesse limite fisiológico dele, o que eu faço? Eu paro. Opa, vamos esperar aqui melhorar, dar um intervalo maior. E depois eu volto para as 12. Voltaria para os 12. E aí eu consigo fazer essa alternância entre os músculos. E deixa eu te dar um exemplo meu. Vamos lá. O meu peito e o meu tríceps, qualquer coisa que eu faça, inflama muito. No dia seguinte, 2 dias de tocar aqui, dói pra caramba. E foram os músculos que eu mais tenho facilidade de desenvolver. Cresce pra caramba. Ainda mais deixa descansar e, cresce muito. Agora, por exemplo, meu trapézio aqui, ó. Eu treino, peso, repetição. Ele começa a aumentar e eu venho batendo. Às vezes eu tenho que bater dia sim, dia não. Na hora que se eu parar um pouco, se eu ampliar, ele, ó, faz assim, ó. Vai embora. É uma região que você tem uma menor, vamos dizer assim, uma menor facilidade, né, de fazer com que o processo inflamatório circule, e aí tem que fazer uma análise de circulação, de entender por que não está chegando tanto, e também de componente, não é só de treino. Às vezes você já chegou no seu limite máximo de fibras musculares que cabem ali. Então, é mais difícil você estimular. O que eu faria? Eu potencializaria o teu treino de trapézio. Eu insistiria em fazer leve, mas muito. Porque você... Então muito mais vezes também, rápido.
mais... Então, o pessoal tem... Olha que interessante, isso está vendo de forma empírica no nosso meio do fisiculturismo, e com isso daí, o pessoal fala assim, treinou pra caramba, tá, passou 2 dias, um dia, dá um estímulo, eles falam. Fala assim, você faz um exercício ali com um pezinho, mexe o músculo, aí descansou, volta de novo. Eles falam dessa forma coloquial, dá um estímulo. Mas eu acredito que o que eles estão fazendo de forma observacional é isso que você falou agora. Eu treinaria mais, bateria nele mais vezes, para ele responder. Porque como a sua inflamação, eu não lembro se você comentou, a sua inflamação é baixa ou é alta? Aqui? Não, baixíssima. A sua é genético. É intermediária. É intermediária. Então tá bom, é um cenário ótimo. Quando dá tudo intermediário, você vai para qualquer lugar que você quiser. No caso, não deu tudo, mas... por isso que na minha vida, olha que interessante, na minha vida eu já respondi com pouco descanso, mas eu já respondi uma fase da minha vida que eu treinei perna, que eu precisava de volume, eu treinava 1 vez por semana. E ela acabou vindo. Só que foi até o limite, depois parou. Muda os intervalos. Aí eu sei mudar o estímulo, mas é porque você falou, se como a sua resposta é intermediária, você pode ir para o lado que você quiser. E aí eu tenho que detectar, talvez, naquela minha fase da vida, para que lado que o meu corpo quer ir. E até mesmo é a distribuição, né, que a gente vai ter ali. Então o que você faz? Compara. Peito e bíceps tem um treino que você já sabe que responde bem. Sim. Pega esse treino, adapta ele para o trapézio, mas fazendo a seguinte alteração. Faz mais vezes, com menos peso até. E as repetições? Com mais repetições, mais vezes. Tá. Mais repetições com menos peso. E depois aí você me fala se deu resultado ou não. Mas com certeza, a tua genética é o que deveria responder mais. Porque, às vezes, o intervalo, ele vai, obviamente, de acordo com a densidade e penetrância ali de células naquela região. Tem regiões que têm mais facilidade, espaço anatômico para o músculo crescer. Então, tem músculos maiores e músculos menores. Né? Então, o princípio básico lá da nossa fisiologia. Se eu quero estimular esse músculo anatomicamente menor, aqui no caso comparado com o peitoral bíceps, que é aqui do trapézio, o que você faz? Adapta um pouco mais a tua genética nele. Como a sua inflamação é intermediária, você pode brincar um pouco com mais repetições em intervalos menores do que quando você faz um volume maior. Pode ser que dê certo tanto para um lado quanto para o outro. Se fizer o contrário também, de repente a gente pode ver, porque o intermediário ele tem essa facilidade. Ele pode responder tanto para um quanto para outro. E alguns podem até responder de uma forma um pouco diferente uns dos outros. Não é deixa eu aproveitar de explorar, porque de repente até esse papo você gosta, não é nenhuma exploração. O geneticista baixou o professor de fisiologia agora. Não, vamos para essa parte aí. Que eu tenho. Agora eu vou te falar a minha observação, e pelos estudos que eu fiz, das vias de anabolismo e das vias de catabolismo, que nós temos várias, né? Sim. Então, só para falar aí para o pessoal, você só me lembra, professor, das vias aí de anabolismo, a gente tem as vias aí do NNAFT, né? Temos aí da mTOR, aí temos das células satélites, né? E temos das calpaínas é catabólica, né? Catabólica. Oi? Catabólica. Catabólica. NNAF é calcineurina. Essa daí é anabólica. E das catabólicas a gente vai ter, então, caspases, calpaínas, certo? Complexo do proteossomo biquitina, que desfaz, Sim. Que é o antagônico da mTOR, né? A via do glicocorticoide. Acho que praticamente é isso. Deve ter mais uma aí que eu não me lembro agora. Vou lá na outra. É o yin e yang. Então. Aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. Quando a gente é criança, lá na base, e a gente estimula certos músculos, isso lá atrás, eu estou falando de uma criancinha mesmo, que eu vou te falar do
exemplo, eu era criancinha, naquela época, no final dos anos 70, começo dos anos 80, botava você nas artes marciais, e nas artes marciais eu fazia flexão de braço pra caramba, de tudo quanto era jeito, pulava polichinelo, eu fui para campeonato, luta, etc. Eu ia para casa, ficava fazendo abdômen em casa, criança. E o que aconteceu? Meu tríceps, meu peito, meu abdômen entra, minhas panturrilhas são grandes. E eu não fazia exercício de trapézio, dessas coisas. Costas era mais difícil puxar, tinha uma dificuldade. Aí a pergunta que eu falo é, quando a gente é criança e de repente treina alguns grupos musculares, a gente tende a modular esses genes de melhorar a expressão do anabolismo e piorar o do catabolismo, facilitando então um ganho de massa muscular de repente para o resto da vida naqueles grupos mais estimulados? Tranquilamente. Oi? Tranquilamente. É isso, né? É isso. Porque o que acontece na infância? De uma forma geral, a gente coloca um condicionamento. Então, a epigenética que a gente falou tanto, tem uma figura que eu gosto muito de mostrar em aula, que são duas gêmeas, que foram acompanhadas ali por 50, 60 anos. E aí você vê a marcação de gêmeos, é muito louco. Eles marcam diferente, eles têm o mesmo gêmeo, mas eles acabam, você já viu que gêmeos muito novinhos, é difícil de você diferenciar, mas quando eles vão ficando adolescentes e adultos, depois que casam, então você diferencia facilmente um do outro, irmãos gêmeos. Por que isso acontece? Vamos voltar lá na infância. A marcação epigenética, ela vai te dar limites. Se você está estimulando síntese proteica, você está estimulando volumes. Você está estimulando síntese, a estrutura intracelular, sarcoplasma, tudo isso está sendo moldado. Então, você tem uma maquinaria metabólica. Perfeito. Uma mitocôndria para isso. Eu vou produzir. Sim. Eu vou estimular as regiões gênicas, igual eu estimulei quando eu falei da célula aqui, da insulina, a produção boa. Eu também faço isso com a massa muscular. Né? Existe todo um problema de crescimento, que você não pode forçar muito e tudo. Mas isso também é modulável. Se você pega uma criança, por exemplo, faz um teste genético dela, cara, é enlouquecedor. Porque você vai pôr ela para desenvolver o máximo dentro daquilo que é respeitado para a idade dela, mas, obviamente, como ela entra no esporte como luta muito cedo, ela já desenvolve metabolicamente. Todo mundo vai responder assim? Não necessariamente. Porque existe uma marcação epigenética da infância e existe uma marcação epigenética pré-infância. Que aí a gente entra num outro rolê, que é a marcação do teu pai. Que é o que você já veio com a marcação dele, que isso também pode impedir algumas pessoas de não ter esse impacto na infância. Explico. Quando o homem reproduz, ele produz o tempo inteiro o espermatozoide. Esse espermatozoide está sujeito à ação ambiental. Se eu tenho um estilo de vida ruim, essa marcação vai para o meu DNA. Quando há a fecundação, essa marcação ruim tende a ser replicada. A natureza é perfeita. Peraí, eu falo uma coisa que poucos falam por aí, já acharam que eu sou louco. Você está falando quase para mim de memória genética? Porra, falar que eu era louco. Eu falei, não, tem memória genética, caralho. Tem. Eu faço essa pergunta, eu fazia essa pergunta na aula. Falei, gente, se o meu pai é cardiopata, e eu não tenho os genes de cardiopatia, eu posso ser cardiopata? O pessoal, não, se você não tem a genética, não pode. Eu falei, posso. Por quê? O espermatozoide, ele reproduz o tempo inteiro, principalmente do homem. Né? Na imagem, eu pegava muito no pé do povo, porque o pré-natal, a programação familiar, cai tudo em cima da mãe. A mãe faz uma batelada de exames, muda a alimentação. O pai, ele só tem que tomar uma e comparecer no dia do negócio e pronto. Não é assim. Eu mandava os meninos para casa, pergunta quando você chegar em casa como é que era a vida do teu pai. Eu falo isso muito na minha família. Meus irmãos todos têm problemas metabólicos, Mário. Todos. São todos mais velhos do que eu. E, no mínimo, 12 anos mais velho do que eu. Qual que é a diferença na história de vida do meu pai? Meu pai bebia, fumava, vida louca total, quando eles nasceram. Nasceram um atrás do outro. Todos. Meu irmão mais velho morreu com 47 anos. Mais novo do que eu hoje. E aí, o que aconteceu? 12 anos depois, com 40 anos, meu pai teve um primeiro infarto dele. Por causa do estilo de vida
dele de alimentação, de cigarro, de bebida de aba-4 lá. Aí ele encontrou Jesus, teve um infarto e mudou o estilo de vida, limpou a epigenética. Como o espermatozoide vai duplicando, ele teve um tempo de fazer essa retirada da marcação. Ele não alterou a genética dele, ele alterou a influência do ambiente no espermatozoide dele. É diferente. E quando ele fez isso, eu nasci. Eu não tenho nada. Meus irmãos têm obesidade crônica, eles têm problema de visão, eles têm problema cardiometabólico. Como eu te disse, esse meu irmão mais velho faleceu de complicações de diabetes com 47. Ou seja, olha quanta informação a gente tem para revolucionar esse país. Com certeza, com certeza. E eu não vejo geneticistas terem voz nesse país aqui e darem aula. A gente tinha que ter aconselhamento para o homem. Você tem que fazer um preparo para ter filho. Tem que fazer uma desintoxicação para ter filho, se você realmente... Por isso que eu falo, eu defendo, William, o controle de natalidade pelo planejamento familiar. Porque não aguento mais ver as coisas arcaicas que a gente vê hoje em dia, sendo que a gente tem isso aqui para evitar a dor e o sofrimento. Entende? Sim. Então, se o governo, todo mundo, as forças, as instituições, etc. e tal, levasse isso, de que os homens também têm que ter um preparo. Então, lógico, quando você vai se preparar também para ter filho, é porque você tem um planejamento familiar. Mas isso, infelizmente, o que eu vejo, William, é uma pequena população. E é triste. É triste porque muitas vezes as pessoas nascem porque, vamos falar um português claro, foi por descuido. Não pensaram nisso tudo. Fora do casamento. Dentro do casamento, eu acho que já deveriam todos serem orientados. E outra coisa que eu espero um dia é que o bebê, assim quando nasça, assim como tem o teste do pezinho ampliado, faça esse teste genético. Que podia ter, o pai, a gente tinha que chegar em todos que podem pagar. Uma vez na vida, você muda todo o destino. Na verdade, você não muda todo o destino, você simplesmente pega o destino e joga um trem-bala nele. Desvia, você desvia. Você planeja. É isso. Então, olha, eu tenho a predisposição genética para essa doença, para isso, então eu vou desviar. É um trilho que está vindo. Se você faz um pequeno desvio no começo, você já saiu longe. Você não vai trombar nesse trem. Genética não é desvio. Exato. Mas ela é uma informação útil para você saber em que trilho você deve andar. No trilho da proteína, no trilho da fibra explosiva, no trilho da cafeína, ou não é da cafeína, no trilho de dormir mais cedo ou mais... Entendeu? Nessa história toda, Maia, por exemplo, isso tudo que a gente falou aqui, desse perfil que o cara quer fazer tudo, não importa, o que importa é o resultado agora, esse cara vai ser pai. Ele está todo destruído, radical livre, suplemento, corante, o diabo a quatro, tudo marcando no espermatozoide dele. E isso tem um detalhe, para os que usam anabolizantes, para uns que usam hormônio do crescimento de forma tudo exógena, eu vejo que, na verdade, você vai atrasar, você vai antagonizar, dificultar a via da MPK, porque você estimula muito a mTOR, a via de síntese, e te quer antagonizar o catabolismo. O catabolismo, no nosso meio ignorante dessa gente, é visto como uma coisa ruim. E eu não vejo isso, eu vejo como uma coisa que limpa as células que não interessam mais, senescentes, velhas, entendeu? É aí que entra o GH, é aí que entra, antes do GH, eu pulei quando eu falei de sono, né? Quem quiser depois olha lá também, tem uma live minha sobre sono. O que acontece? Antes do GH tem a limpeza do sistema imune, que também acontece ali nessa fase REM. Por isso que é tão importante dormir. É essa limpeza que é importante. Então, essa parte catabólica é importante. Quando que ela é prejudicial? Quando você não termina ela. Quando você não dorme, por exemplo. Às 7, 8 horas de sono. Quando você não dorme, não entra em sono REM, o que acontece? Você não tem a limpeza imunológica, você não tem essa renovação, e aí não vem o GH e depois não vem a testosterona. Então, isso é importante. O catabolismo na renovação é super importante, desde que ele seja bem assistido. Então, e até para células neoplásicas. Exato.
Exatamente. Para você se livrar. Você precisa se livrar. O teu sistema imunológico inato é o que reconhece as células que estão desreguladas, porque elas perdem a capacidade de inibir. Se o teu sistema imunológico não chegou, elas estão lá reproduzindo, elas ganharam mais um dia. Sim. Aí você não dormiu de novo, você não reparou de novo, elas viveram mais outro dia e já se duplicaram. E o câncer, ele duplica muito mais rápido. Quando você decidir dormir e mudar de vida, pode ser tarde demais. Né? A gente está vendo aí, teve uma, independente de quem gosta ou não da pessoa, mas é uma figura pública que prestou um grande serviço para a comunidade a partir da sua doença, que foi a Preta Gil. Ela explicando o problema do câncer dela, dessa história de deixar para depois a prevenção, que eu vou me programar, que eu tenho outros gastos agora, que é o que a gente escuta muitas vezes as pessoas falando, quando falam de teste genético. Não é para amanhã, na hora que você veja, bateu na porta. Câncer é rápido. Câncer é muito rápido. Né? Então, ele leva a pessoa, tem gente que descobre 2 meses depois, não deu tempo mais, já estava muito, é silencioso. Né? Doenças que a gente fala aqui são silenciosas. E essas marcações que você leva para a sua vida, você pode passar para os seus filhos. Então, homens, né, fiquem alertas com esse planejamento familiar. Né? Ele é importante sim, você tem que estar tão bem, você tem que comer melhor quando você quiser ter filho, você tem que estar em atividade física, você tem que estar em equilíbrio, até emocional, para você evitar marcações epigenéticas. Porque aí você tem um DNA, eu acho que isso ficou muito queimado, Mário, quando uma personalidade aí fez um desserviço, que foi falar de limpeza epigenética, ela fez um negócio todo errado, falou que fez um tratamento para limpar e zerar de doença o DNA dela. E não é isso. Ela queria falar da epigenética. Ela fez o seguinte, ela fez um tratamento, ela e o marido, para poder ter uma vida saudável e evitar potenciais riscos pela epigenética, e não para mudar os genes. Todo mundo caiu em cima, então quando você fala epigenética hoje, o pessoal, aquele trem da Marina Carte, que falou aquela bobagem lá, não é. Ela falou errado, mas tem um fundamento certo nisso, que é essa limpeza. A gente faz isso hoje na clínica. Eu pego os meus pacientes, então eu vou fazer. O que é sujeira epigenética? É metilação, né? Inibição de acetilases. O que eu faço? Eu entro no fitoterápico, que vai ali limpar essas metilações, que vai afrouxar o DNA e liberar a síntese proteica. Com isso, ele melhora a síntese proteica muscular, que é outra coisa interessante. Sim. No fisiculturismo, a gente precisava explorar, e eu acho que ainda é muito pouco explorado, a fitoterapia de verdade. Muito pouco. Eu trabalho bastante, tive a oportunidade de fazer alguns cursos com grandes farmacêuticos, amigos meus, doutor Henry Ogami, e o doutor... oh, meu Deus, fugiu aqui, ó. Enfim, eles são, assim, amam Luiz Moreira, a questão dessa ortomolecular e da fitoterapia. Então, mas entram a fundo, assim, os cursos que eu faço, tudo deles aqui, que eu acompanho. Tive a oportunidade de viver com um deles dentro do Conselho de Farmácia, que eu fiz parte um tempo. Lá tinha uma comissão de suplementos nutricionais para fazer todos os estudos, para levar para a Anvisa liberar, né? Então, eu pude conhecer essas pessoas, graças a Deus. E eu pude ver os benefícios e quanta coisa dá para trabalhar. Muita coisa. Muita coisa. E os exames genéticos da DF Medical complementaram demais. Inclusive, dentro dos exames, a gente vê as recomendações com fitoterápicos, né, em muitas coisas. É um grande diferencial que a gente tem também. Né? Então, quando o paciente faz isso, o nutricionista, o médico, o educador físico dele, tem acesso a um ambiente interno que a gente dá de assistência. Então, beleza, o gene está aqui. O que eu faço com isso? Quais são os fitoterápicos que modulam quando o seu paciente apresentar isso? Por isso que a gente não deixa qualquer um prescrever, né? Tem que vir, tem que fazer o treinamento comigo, tem que passar pelo curso, tem que ter um preparo para entregar um resultado de qualidade para o paciente. Não é só um teste e acabou. Né? Então, hoje, a gente
critérios profissionais, por exemplo, se você tem um paciente que você tem dúvida, você pode ligar, marcar, eu vou sentar com você, nós vamos discutir o caso antes de você falar com o paciente. Você tem que ter esse auxílio genético. E todos os seus pacientes sempre. Porque cada um é um. Né? Você fez uma pergunta ali, mas é sempre o... Como é que é? É uma análise combinatória mesmo. Né? Sim. O cara que tem fibra de resistência vai ter inflamação. Não, eu fiz de propósito, imaginar, porque eu vejo em outras coisas que eu atuo também. É todo esse jogo aí. E tem uns que a gente tem que voltar para ler, porque tem umas combinações que te dão um nó. Né? Exato. Eu tinha uma combinação no meu exame que eu falei, putz, travou. Sabe quando dá pane no sistema? Eu não podia proteína, mas tinha problema com ferro, aí eu não podia por outra coisa, porque tinha níquel. E eu falei, putz, aqui eu vou ter que suplementar, porque tem coisa que não tem jeito. Mas dá um nó. Eu metabolismo muito lipídio. Que eu sou um homem grande e lipídio é denso, então os volumes da minha rejeição seriam pequenos. Então você tem uma... Você metaboliza bem lipídio, é isso? Só lipídio, e muito mal proteína e carboidrato. É um inferno fazer dieta para esse perfil. Eu falo mesmo. Mas o meu também apontou bastante de lipídio, porque parece que essa minha fibra puxa a gordura para ela. É, cara, e na hora que eu vou tirar a minha proteína da minha dieta, e a melhor fonte de ferro biodisponível é de proteína animal, eu me lasco, porque eu tenho má absorção de ferro. Aí eu tento pôr vegetal, todo vegetal que vai me dar um pouquinho mais ali, tem níquel que eu tenho intolerância. Então, tem uns perfis que poderiam, eu falo geneticamente, numa dieta padrão, eu fracassaria. Antes de fazer o teste, eu fiz uma dieta vegetariana. Eu me lasquei todo, eu engordei 5 quilos fazendo dieta vegetariana em um mês. E tive colesterol limítrofe. Olha só que loucura. Olha isso. Não, mas isso é muito legal de discutir, de falar, porque olha como as pessoas... Cara, é fogo, né? Aquela coisa, não, porque é vegetariano, então vai ficar bem, é fogo. Eu me lasquei todo. Eu tinha até uma sensação boa, não tinha desconforto e tudo mais. Só que eu fui engordando, feliz. Né? Porque fitoquímica é pura alegria na vida da pessoa. Então, fui feliz. Mas ali eu falei, tem alguma coisa errada, eu só estou ganhando peso. E era feito por uma nutricionista na época de muita confiança minha, uma menina excepcional. Mas era a minha genética que não era para aquilo. Porque mesmo sendo vegetariana e carboidrato complexo, era muito carboidrato. Meu metabolismo é baixo para carboidrato e proteína. Ele é bom e alto para lipídio. Então, a minha dieta é a base de gordura. Então, eu troquei. Aí, quando eu fiz o teste genético, eu fiz um teste super interessante. Eu sempre tive problema com obesidade, né? Estou num processo ainda de emagrecimento. Há 5, 6 anos, eu decidi que eu ia emagrecer 6 quilos por ano. E já foram 30. E aí, o que aconteceu? Eu tirei uma coisa simples. Eu mudei o meu lanche por oleaginosa. Foram quase 9 quilos em menos de 2 meses. Caramba! O corpo responde rápido. Depois você entra no platô, claro. E aí eu continuei ali, entendendo que eu não respondo bem à restrição calórica. Eu tô todo aquele perfil feito para ficar obeso e doente, como meus irmãos poderiam também ser. Mas eles têm complicadores epigenéticos maiores do que o meu. Então, com o meu exame genético, eu consegui me alinhar. Hoje eu não tenho absolutamente nada que todos os meus irmãos mais velhos já tinham desde os 40. E eu já vou fazer 47. Então, assim, entendi. Eu não apresentei aos 40 nada que eles apresentaram aos 40. Mesmo pai e mesma mãe. Mas a diferença é epigenética, conhecimento também, né, me ajudou nesse sentido de conhecer esses locais e, obviamente, todas as marcações que eles já tinham. É isso aí. Olha, William, maravilha, cara. Vou deixar gravada aí, já vai dar 2 horas, cara. Deixar registrado. Porque a gente vai, e se for falar, não tem fim, cara. Porque eu vou embora também. E fica gravado? Oi? Fica gravado 2 horas? Acho que não. Você já eu vou deixar, vamos ver, eu vou ter que salvar a live aí, mas... Acho que bom, pessoal aí... Oi? Acho que só salva até 1 hora. Eu nem percebi de verdade, desculpa. Vai embora aí, cara. O pessoal procurando, a gente vai fazer aí
os exames genéticos aí. Se Deus quiser, eu queria ir mais assim, eu preciso ir, cara, em podcast, essas coisas do meio aí. É que eu enfrento uma resistência aí com o meio, sabe? Sabe o que o sistema gosta de estar do jeito que tá. Se for... complicar, né? Não é qualquer live que você vai mandar o cara explicar as vias de mTOR e o cara vai querer falar isso direitinho com você, discutir metabolismo, fisiologia, né? Tem um cara que eu adoro, um nutricionista excepcional, que é o Alexandre Aguiar, Quimi-Nutri. Não sei se você conhece ele. O Alexandre é professor de bioquímica, ele é químico e nutricionista. Então ele fala, gente, faz o básico bem feito, primeiro, não inventa moda, não. Não inventa moda, Não, mas não é nem inventar moda, cara, é fazer o básico mesmo. Mas é quebrar muitos tabus das falácias do meio de pessoas que nem têm propriedade para tal e se cria esses mitos, esses tabus que chega, né, cara? Nós estamos já em pleno 2023, como meu amigo fala, e a gente está com toda essa arma maravilhosa na mão, a gente tem que usar isso daí. Mesmo que é aquilo que a gente conversou, nós temos todas essas informações internas, mas a gente vai no observacional e vamos modulando o nosso aluno, o nosso paciente, de acordo com as etapas, e o norte é esse aqui da genética, ok. E aí a gente vai levando. Então, assim, essa coisa do tato, da observação, de não ser mecânico, é importantíssimo. Tem que humanizar, sim, claro, mas nós temos essas armas aí para não perder mais tempo. E o que você falou é interessante, porque essa questão de treinar errado, de produzir todos esses radicais livres errados, e o pessoal fala tanto de, olha só, né? Que a atividade física, então, vai prevenir o câncer. Porra, cara, mas tu tá fazendo muita metilação, muito dano nas estonas, danificando toda a organização do DNA, expondo aí o telômero, é ou não é? Se não tiver fazendo direto. Se não tiver fazendo correto. Ela serve tanto para o bem quanto para o mal. Quanto para o mal. Teve uma coisa interessante esses dias que saiu um estudo, o pessoal mandava parar de fazer atividade física quem estava com câncer. E aí eles pegaram um grupo e fizeram de um jeito mais ajustado e viram que não, que poderia ser benéfico. Então a gente tem que tomar cuidado com essas verdades absolutas. Por que os estudos variam tanto? Eu falo isso. E essa verdade o povo também não está preparado para ouvir, tá? Dessa minha inquietude. Quando as pessoas aceitarem a genética, muitos estudos que já são consolidados, se forem refeitos, tanto na farmácia quanto na indústria da suplementação, se forem refeitos, vão dar resultados diferentes. Tem umas alunas de mestrado minha fizeram um teste com suplemento e era um antioxidante. E, no geral, não deu resultado. E aí a gente abortou. Só que eu não fiquei satisfeito com isso. Pedi os testes para a DF Médica, eles financiaram, me deram os testes. Chamei 10 voluntários, separei por grupos. O que aconteceu? Não é que não deu efeito. Melhorou para uns que tinham deficiência antioxidante, o antioxidante melhorou o teste de força. E piorou para outros. Não é do nada que essa informação. Peraí. Isso aí tem a ver com aquela via da KIP? Não, com a sódia glutationa. Você está falando de sódio glutationa. Porque a KIP vai induzir, por exemplo, o sulforafanos vai induzir a dissociação lá do complexo NRF2 do KIP. O NRF vai fazer indução de muita sódio e glutationa, né? Então eu pensei por aí, porque às vezes, se você usa antioxidantes mais fracos, como vitamina C, vitamina E, parece que ele vai dar uma inibida em disparar a dissociação da KIP e da NRF. Então você acha que você está ajudando o teu organismo, mas você está prejudicando. Se o teu organismo está funcionando, você não precisa ajudar. Se a sua defesa antioxidante, detoxificante está ok, você não tem que ficar entupindo o cara. Se ele tem deficiência, você tem que suplementar. E aí, era muito louco no teste de força,
É isso. Eles ficaram super frustradas, porque não funcionava para uns, funcionava para outros, e quando foi fazer estatística, não deu para ninguém. Porque, né, os dados não deu diferença estatística. Mas quando a gente separou geneticamente, num grupo até menor estatisticamente, a diferença foi lá em cima. E o pior, não é que o antioxidante não fez nada, ele piorou o desenvolvimento daquele cara, porque a gente fez crossover ainda no experimento, que é aquele que você é parceiro de si mesmo, você fica um tempo com placebo, um tempo com suplemento, para não ter essa variação. Sim. Do negócio. A gente não, obviamente, por todas essas questões de aceitabilidade, do N, a gente não publicou isso, mas eu mostro esses resultados em muitos seminários, falo, olha, tá aqui, quando a gente separa, olha o que acontece com as interleucinas, completamente diferente, Mário, comportamento diferente de tudo. O mesmo suplemento, num experimento padrão da ciência clássica, eu tenho que publicar, não tem resultado, não tem diferença. Tá. É o que não tem. Que é o que a gente mais vê por aí quando a gente tenta pôr um produto natural na praça. Porque a ciência clássica ela foi feita para provar determinadas coisas em alguns momentos. Nesse sentido de modelo, né, experimental. Ele é um modelo experimental farmacêutico. Ele não lida muito bem com vários compartimentos, se é que você me entende, como você é farmacêutico. Sim. E com essas passagens de 2, 3 vezes, com coisas que são multimatriz, né, matriz de nutrientes. Então, a gente tem muito caminho aí para andar. A genética vai quebrar ainda muitos tabus. E você pode ter certeza, quando você pegar grandes estudos e separar os indivíduos por grupo, você vai ver que um grupo tem um resultado, outro grupo tem outro. E no final das contas, a gente vai chegar onde a gente está aqui. Cada um é único, cada um tem que ter o seu exercício, a sua dieta e o seu estilo de vida, baseado com o melhor que foi feito por ele, que é a junção do espermatozoide do óvulo da mãe dele. Maravilha! William, só tenho que te agradecer pelo teu horário, pelo teu tempo. Quem sabe aí a gente vem fazer mais futuramente. Quem sabe faz um podcast mesmo, falando. Você está em São Paulo, né? Não, quando eu recebi o convite da DFMET, a sede é em Fortaleza. Aí eu vim para cá. Ah, você está aí então? Eu tô suando aqui, não, aqui tá quente. Meu... Brilho, tá tudo capotado. Eu quero frio. Eu dissipo o calor pro espaço aqui, ó. Reação exergônica. Mas você vem para São Paulo de tempos em tempos? Sim, não? Sim. Recentemente foi. Ah, então tá. Vamos ver. Se Deus quiser, eu consigo alguma coisa para a gente falar dessas coisas aí, que você complementa bem. Vamos ver o que eu consigo. Fico muito grato pela tua presença aqui comigo. De coração. Para mim é uma... Eu fico muito feliz de conversar com pessoas assim, que eu sou muito sozinho nos meus estudos, nas minhas coisas. Então é muito gostoso ver colegas, eu posso chamar como você. Só tenho a agradecer e espero aí que a gente leve a DF Medical cada vez mais para mais gente no Brasil e vamos quebrando esses tabus. É isso aí. Estamos juntos. Ficou uma delícia, cara. Para mim, um prazer. Nem percebi o tempo passando. É muito bom, como você disse, conversar com quem entende, com quem fala a mesma língua, que pergunta as coisas certas, no que realmente é importante. E eu espero realmente que você consiga deixar gravado, porque o conteúdo, a gente falou muita coisa legal. Eu espero muito legal, cara. Tá bom. Muito obrigado de coração, hein? Obrigado.